Olá, pessoal. Dando sequência aos postulados da mecânica quântica, eu vou considerar como segundo postulado a interpretação probabilística da escola de Copenhagen, devida a Max Born, e essa interpretação é a usual da mecânica quântica. Então, o que diz essa interpretação probabilística? Ela te diz o seguinte: dado um estado físico, um estado psi, a chance de medir o estado φ, ou seja, eu tenho um estado físico no espaço de Hilbert, eu quero achar a chance de medir um outro estado φ. Tá? É dada por uma probabilidade calculada da seguinte forma. Eu vou chamar assim, ó, a probabilidade de psi colapsar para φ, ou seja, isso tem a ver também com o colapso, uma vez que você mede e você encontra aquele estado, o sistema colapsou para aquele estado, é dito assim, ela é dada pelo módulo ao quadrado da projeção de φ com psi. Qual a ordem aqui? Bom, normalmente você coloca o estado inicial como o get e o estado final como o bra, mas como é módulo ao quadrado, tanto faz. Então aqui, essa é a probabilidade de você achar um dado estado. Então, um exemplo bem simples aqui, ó. Dado psi igual, digamos que seja assim, o estado 1 sobre raiz de 5 aqui, estado 1, mais 2 vezes o estado 2, também dividido pela raiz de 5. Se eu somar os quadrados, veja só. Poderia até colocar uma unidade imaginária aqui. Tá? Poderia ser I sobre raiz de 5 para o estado 1, mais 2 sobre raiz de 5 para o estado 2. Tá? Qual a chance de medir o estado φ, que poderia ser qualquer outra coisa, digamos, 1 sobre raiz de 2, o estado 1, mais 1 sobre raiz de 2, o estado 2. Ou, sei lá, digamos que fosse imaginário aqui também, só para colocar a unidade imaginária na brincadeira. Tá? Então, digamos assim, qual é a chance de, dado isso, dado esse estado, medir esse? Tá? O que eu preciso fazer? Eu preciso, então, uma pergunta, né? Tem que colocar uma interrogação aqui. O que eu preciso fazer é simplesmente calcular esse produto escalar. E depois, ao final, tomar o módulo ao quadrado. Né? Então, vamos lá. Φ projetado em psi vai ser o estado complexo conjugado desse aqui, ou seja, é o estado 1 vezes menos I sobre raiz de 2, mais o estado 2 sobre raiz de 2, que é o φ, na forma do Bra, né? Tomar o complexo conjugado disso tudo, vezes o psi, que corresponde a imaginário sobre raiz de 5, estado 1, mais 2 sobre raiz de 5, estado 2. Você pode, claro, naturalmente introduzir uma base em que o 1 é 1, 0 e o 2 é 0, 1, e aí fazer todas as contas diretamente com produtos de vetores, mas você também pode usar a propriedade da
completeza e ortonormalidade da base. Então aqui, veja só, você vai multiplicar termo a termo. 1 projetado nele mesmo dá 1, é a base, é completa, ela é normalizada, então projeção de 1 sobre 1 dá 1. Menos i vezes mais i vai dar 1. 1 sobre a raiz quadrada de 10, né? Porque é 2 vezes 5. Então, 1 sobre a raiz quadrada de 10, mais 1 projetado em 2 dá 0, 2 projetado em 1 dá 0, 2, estado 2 projetado nele mesmo dá 1, mais 2 dividido pela raiz quadrada de 10, ou seja, eu teria 3 sobre a raiz quadrada de 10. Nesse caso, não ficou complexo nem nada, mas poderia ficar. Por exemplo, se eu não tivesse colocado esse imaginário aqui, eu teria algo como i aqui, né? Porque esse aqui seria 1 e aqui eu teria i. Então, i sobre a raiz de 10 mais 2 sobre a raiz de 10. Daria um outro valor. Então, pode dar complexo isso aqui. O que interessa é a probabilidade. A probabilidade é o módulo ao quadrado desse número complexo. E nesse caso aqui, se não erramos as contas, vai nos dar o quadrado desse número dividido pelo quadrado do de baixo. É um módulo ao quadrado, na verdade. Então, é módulo de 3 ao quadrado, 9. Módulo da raiz de 10, é raiz de 10 ao quadrado, é 10. Daria 90%, se eu quisesse especificar isso aqui em percentual. Daria 90% de chance de encontrar aquele estado. Tá? Então, essa é a interpretação probabilística. Você dá o estado físico, a chance de alguma coisa acontecer numa medida experimental é probabilística, ou seja, é um universo estatístico. É uma chance de que você faça aquela medida. Então, essencialmente, essa é a interpretação probabilística. Uma vez realizada a medida, experimental, se era o estado anterior, supondo que você pudesse conhecer esse estado, dá para preparar um estado também, existe a chamada preparação do estado. Então, supondo que você preparou aquele estado, você mediu φ, certo? A partir daquele momento, você perde toda a informação sobre psi. Você sempre vai medir φ. Tá? Então, isso aqui é dito que houve o colapso da função de onda. Ou colapso do estado. Né? Okay? Então, isso é importante de ser mencionado. Um outro detalhe interessante que eu vou comentar aqui é sobre os observáveis físicos. Tá? Então, muito importante. Dado um estado, qual a probabilidade de acontecer uma medida? É a projeção de um estado sobre o outro. Tá? Isso é o que vai determinar para você as questões probabilísticas na mecânica quântica. Então, vou até anotar aqui, ó, probabilidade de dado psi você medir o estado φ é dado pelo módulo ao quadrado da projeção de um estado sobre o outro. Observáveis físicos. Esses aqui são os operadores na mecânica quântica, são operadores que correspondem às grandezas que podemos medir. Então, eu terei um operador para posição, um operador para o momento, um operador para a energia, esse cara é o hamiltoniano, ou então o IH cortado DDT, um operador para
campo elétrico, momento angular. E aqui nesse caso eu tenho o orbital e o spin. Então, eu tenho várias possibilidades. Só que no mundo clássico, isso eu já mencionei também, as medidas experimentais, elas produzem números reais. Então, clássico, você tem números reais ou funções reais. No quântico, esses operadores terão que ser chamados operadores hermitianos. E que tem, então, por conta dessa propriedade matemática, autovalores reais. Agora, o que é um operador hermitiano? Tá? Então, matrizes, operadores hermitianos. Vou chamar aqui de matrizes hermitianas. São aquelas para as quais a transposta conjugada dessa matriz é ela mesma. Você pode demonstrar que, para matrizes hermitianas, os autovalores são reais. Existe uma prova bem simples de como fazer isso. Eu não vou fazer aqui, tomaria um certo tempo, mas acreditem, se a sua matriz é igual à transposta conjugada dela mesma, isso aqui, ó, esse fato aqui, que é denominado então matriz ou operador, se for um operador diferencial hermitiano, tá? Isso implica autovalores reais. Certo? Posição N vai ser representado por um operador. Digamos que eu opere com esse operador aqui sobre um determinado vetor R0. O que eu terei? É uma equação de alto valor e alto vetor. O resultado para mim deverá ser o alto valor, que é um vetor de posição R0, vezes o vetor, que é o alto vetor. Então, matriz, isso aqui seria uma matriz, vetor, alto valor correspondente àquela posição, vetor correspondente. Então, alto valor e alto vetor. É comum, o Sakurai usa isso, por exemplo, você representar assim, ó. Matriz opera sobre um dos seus estados A, então aqui é uma representação meramente formal. E dá quem? O alto valor é explicitado na frente como o próprio número que, ou melhor dizendo, com a própria letra que indexou o estado, mas não necessariamente esses números são iguais, tá? Pode ser, por exemplo, estado 1, o alto valor A correspondente ao estado 1 ser 2. Mas esse A aqui é só para não ter que ficar escrevendo o alto valor lambda A, se você preferir, a gente escreve assim, lambda, o alto valor A associado ao estado A vezes A. Então é comum simplesmente escrever assim, A vezes o vetor A. Seria um número, um alto valor, vezes o alto vetor correspondente àquele alto valor. Então, isso aqui você vai ter uma equação de alto valor e alto vetor a ser resolvida normalmente, tá? E que vai te dar o espectro de A. Então, isso é uma coisa importante também da linguagem, dado um operador A, o conjunto de autovalores de A é denominado espectro de A. Então, se tem lá um conjunto, né? O lambda 1, lambda 2, lambda 3, até a dimensionalidade, pode ser infinita ou não. Enfim, esse é o espectro do operador.
Uma medida física específica na mecânica quântica, isso é uma informação importante. Na mecânica quântica, uma medida física, uma medida, simplesmente assim, vou escrever uma medida, retorna um dos autovalores do operador da grandeza física, né, do operador, ou grandeza física, que está sendo medido. O operador que está sendo medido. Né? O operador é um observável físico. Então, por exemplo, se você for medir o átomo de hidrogênio, tá? Um exemplo aqui. Um estado psi que corresponde a um coeficiente C1, orbital 1s, digamos que eu pegue um átomo de hidrogênio, é um exemplo aqui, um átomo de hidrogênio. Vou criar um estado de superposição, onde o elétron no átomo de hidrogênio tem uma probabilidade associada ao módulo ao quadrado desse C1 de estar no orbital 1s, e uma outra probabilidade de ele estar num estado excitado orbital 2px, digamos assim. Eu criei esse estado físico aqui, por algum mecanismo, criei isso aqui, e eu vou fazer uma medida de energia. Sempre lembrando, tá, que o hamiltoniano te dá a base dos orbitais atômicos, ou seja, N, L, M, sigma. E vai te dar a energia associada a N, L, M, sigma, associada àquele orbital N, L, M, sigma. Então, digamos aqui, ó, que eu estivesse com o elétron spin up no orbital 1s e um outro estado aqui, 2px, com orbital com o spin para cima também. Eu estou considerando um elétron spin para cima. Dado esse estado, numa medida, uma única medida, DH, vou medir o hamiltoniano, o que eu posso medir? O estado é a superposição. Isso significa que eu vou obter a média das energias numa única medida? Na mecânica quântica, a resposta é não. Você tem um estado de superposição que não é um autovetor do hamiltoniano. Cada um desses estados tem uma certa probabilidade. Então, por exemplo, o orbital 1s up tem uma probabilidade de módulo de C1 ao quadrado. Essa é a probabilidade desse orbital 1s. E o orbital 2px aqui, 2px up, teria uma outra probabilidade, módulo de C2 ao quadrado, seria a probabilidade do 2px, seria a probabilidade de encontrar esse orbital, mas se você medir a energia do átomo, ele não está numa configuração de alto estado de energia, mas numa única medida você vai medir um dos autovalores. Por exemplo, a energia em primeira ordem de aproximação no hidrogênio depende só do N, não dos L, M e sigma. E ela é dada por menos 13,6 dividido pelo número quântico principal ao quadrado. Então, esse estado aqui teria uma energia de menos 13,6 elétron-volts, isso aqui é medido em elétron-volts, e esse estado aqui teria menos 13,6 dividido pelo N, que é 2, ao quadrado, 4. Se eu fizer uma única medida, o que eu vou medir? Digamos, menos 13,6 elétron-volts. Eu medi isso aqui. Eu não vou medir uma média. Numa única medida, eu vou medir um dos autovalores. Quais são os autovalores possíveis? Bom, dado esse estado, eu só poderia medir ou isso ou isso. Ou menos 13,6,
Ou menos 13,6 dividido por 4, porque o segundo n é 2, né? O primeiro seria menos 13,6 dividido por 1 ao quadrado, que é 1. Agora, como é que eu sei que esse estado físico aqui dado, ele teria essa probabilidade aqui, poderia ser 50-50, 70-30, não importa. São números que somados ao quadrado dão 1. Tá? Como é que eu poderia saber quais são esses coeficientes aqui? Então a resposta é a seguinte: eu precisaria preparar infinitos, no mundo ideal, tá? Infinitos átomos de hidrogênio nas mesmas condições iniciais, ou seja, nesse estado aqui, e daí fazer medidas separadas em cada um desses hidrogênios. Ó, medi esse, deu menos 13,6. Medi esse outro, deu menos 13,4 de 13,6 dividido por 4. Aquele outro, menos 13,6. E aí, após essas muitas medidas, eu chegaria à conclusão: olha, em tantas medidas, digamos que fosse 50-50 a chance, eu faço 100 medidas. Né? O ideal é infinito, mas 100 medidas. Em 100 medidas eu tirei 50 vezes esse número, em 100 medidas eu teria tirado 50 vezes esse outro número aqui. Tá? Ou em infinitas medidas, em metade das vezes eu tirei menos 13,6, e em metade e outra metade menos 13,6 sobre 4. E aí eu poderia calcular uma média das minhas medidas. Tá? Uma média, olha, a média da energia deu tanto. Seria, no caso, a soma disso com isso dividido por 2, nesse caso, se as probabilidades são iguais. Senão, eu teria que fazer módulo de C1 ao quadrado vezes a energia do estado 1s mais módulo de C2 ao quadrado vezes a energia do estado 2px. Isso aqui me daria o valor médio da energia. Mas é isso que eu vou medir numa única medida? A resposta é não. Em uma única medida, a única coisa que eu posso medir em uma única medida é um dos autovalores da grandeza física que está sendo medido. No caso, medir energia é medir um autoestado do hamiltoniano. Então, se eu, dado o estado físico, é uma superposição, apliquei o hamiltoniano para medir a energia, opa, colapsou para isso aqui. Ou para aquele lá. Para um dos dois. Ele vai para um ou para outro. Com qual probabilidade? Módulo de C1 ao quadrado ou módulo de C2 ao quadrado? Mas eu consigo descobrir essa informação numa única medida? A resposta é não, porque uma vez que eu faço a medida do operador, o estado físico colapsa para um dos autoestados do operador que eu estou medindo. Então, o hidrogênio que estava numa superposição ali, na hora que eu medi a energia, ele colapsou. Ou para o estado 1s ou para o estado 2px. E aí eu vou tirar aquele valor de energia. Menos 13,6 no caso do estado 1s, menos 13,6 elétron-volts. Então eu preciso preparar muitos estados, muitos hidrogênios no mesmo estado, melhor dizendo, na mesma configuração inicial, medir um, depois medir outro, depois medir outro, depois medir outro. E aí eu vou ter, olha, esses coeficientes aqui. Ah, mas esses caras têm fase, essas quantidades aqui só me dão valores módulo quadrado. Eu perdi a informação da fase na medida do hamiltoniano. Sim, é verdade. Porque você teria que preparar algum outro tipo de medida, alguma outra coisa que te extraísse essa informação da fase relativa entre esses estados. Tá? Mas a questão importante é, você vai medir um operador, o resultado que você vai obter é um autoestado, é um autovalor, a medida te dá um autovalor, e o estado físico colapsa para aquele autoestado correspondente. Se você quiser, num estado de superposição, descobrir quanto tem de cada um dos autoestados de um determinado operador, você tem que preparar esse sistema físico a ser medido em modos idênticos e medir cada um deles. E aí você vai ter como calcular médias, como calcular os coeficientes e assim vai. E isso aí está associado ao colapso da função de ondas. Aí já vai para a questão de preparação do estado. Ah, eu quero preparar um átomo de hidrogênio no estado 1s. Como é que você faria isso? Mede a energia dele. Uma vez que você mediu a energia de um átomo arbitrário e você descobriu, ó, esse hidrogênio está no estado fundamental. A partir daí, se você só medir o hamiltoniano,
Se você só medir a energia, ele nunca mais vai sair do estado 1S. Porque a função de ondas colapsou para um alto estado. E se ele já está no alto estado, a aplicação do operador vai te retornar aquele alto estado, com 100% de certeza. Tá? Então, isso é uma informação importante também na mecânica quântica, que se você tem um estado físico psi e você mede A, você faz uma medida do operador A, primeiro que o estado colapsa para um determinado alto estado de A, com alto valor lambda de A. Então ele colapsa. Fez a medida, alto estado. Aqui, nesse psi, eu teria, digamos, um somatório de coeficientes C alfa, alfa, né? Ou A, né? CA, A, que eu estou expandindo ele na base desse operador. Eu posso usar qualquer base para representar o estado. Lembre, o estado físico é independente da base. Então, vou usar a base mais conveniente, que é a base do operador que estou medindo. Eu tenho uma superposição de estados. Qual a probabilidade de medir esse cara, esse A específico? O módulo daquele coeficiente associado ao quadrado. Essa é a probabilidade de medir esse estado, esse A. Só que a partir daí, uma vez que colapsou, o meu novo estado físico, o psi', colapsou para A. E se eu for medir novamente esse operador, agora eu tenho 100% só aquela quantidade, só aquele estado físico. Então aqui eu tinha uma probabilidade módulo de CA quadrado de encontrar, mas a partir daí, se eu fizer uma nova medida do mesmo operador, 100% de chance de encontrar lambda A na medida. E aí não adianta mais eu fazer mais nada com esse operador, eventualmente, né? Porque eu tenho assim um estado preparado. A função de ondas anterior não sei o que era, eu medi um determinado operador, o sistema colapsou para um alto estado, eu tenho o meu sistema na situação chamada preparada. Eu preparei um estado. Isso é uma informação também bastante interessante. Bom, um operador A, vejam só, eu posso expandir numa base que não seja dele mesmo, né? Então, o operador A, eu posso fazer aquele mesmo truque que eu faço com um estado e colocar aqui, por exemplo, a identidade de um lado desse operador, a identidade do outro lado do operador, matriz identidade não faz nada, a não ser que a identidade vezes uma matriz é a própria matriz, vezes a identidade é a própria matriz, e aí eu posso expandir aqui em termos da chamada assim, completeza da base. Soma sobre alfa é a identidade que está aqui, matriz A, soma sobre beta, mas na mesma base. Tá? Então, é a mesma base, só estou mudando o índice de soma, tá? Porque é aquela história, sempre que você tiver índices mudos, índices que se somam, mude o nome se você tiver que usar aquela relação mais de uma vez, no caso aqui é a relação de completeza. Bom, aqui é a identidade do lado esquerdo, aqui é a identidade do lado direito, a mesma história, produto matricial é associativo, embora não seja comutativo normalmente. Então, vejam só, eu posso associar isso aqui da seguinte maneira, o somatório sobre alfa, eu posso escrever assim, ó, veja aqui, matriz vezes vetor coluna dá um vetor coluna, vezes uma matriz linha, que é um vetor linha, dá um número. Então eu posso escrever isso aqui assim, ó, alfa a beta, isso aqui vira um número, alfa beta. Esse cara projetado dessa maneira aqui é o elemento de matriz alfa beta do operador. Okay? Ele vai aparecer nessa base aqui, numa determinada base que você tenha escolhido, ele vai aparecer lá na posição alfa beta. Então você vai ter um 1, o A12, pontinhos, ANN, aliás, A1N aqui. Lá no meio, em algum lugar, tem o A alfa beta, que é aquela conta lá, ANN,
A1N, e assim vai. Uma representação matricial do seu operador. Então, se eu quiser um elemento de um operador em relação a uma base, veja que a matriz tem dois índices. Diferente de um vetor, que tem um índice só. Então, o psi é um vetor. Se eu quiser o elemento, o componente alfaésima desse vetor, eu projeto sobre alfa. A matriz tem dois índices. Então, o que eu preciso fazer para tirar um coeficiente da matriz, ou um dos números que aparece lá dentro da matriz? Eu preciso fazer de tal maneira a aparecer um número. E a única forma é fazer esse sanduichinho aqui, ó. É um bra, a matriz e um ket. O bra indexa a linha e o ket indexa a coluna, né? Lembra, vetor coluna, vetor linha. Bra indexa a linha e o ket indexa a coluna. Então, a alfa beta é a projeção com um bra alfa, que é um vetor linha, a matriz, um beta, que é um vetor coluna. É daqui que veio o nome que o Dirac tirou, bracket, expressão entre colchetes, né? O bra, o meio do sanduíche, que é a matriz, ket. Bracketed expressions veio do inglês lá e o Dirac teve essa sacada. Olha, sempre aparece coisas assim, produto escalar, uma matriz vezes um vetor, e aí eu tenho que fazer um produto escalar com outro vetor, linha, complexo conjugado, que era uma notação terrível usada. Bom, vou simplificar a notação. Eu vou chamar isso aqui de ket, isso aqui de bra, que é o vetor linha, e o que eu coloco no meio do sanduíche aqui, ensanduichado entre esses dois vetores, é uma matriz, tipicamente. E essa matriz é o C da expressão bracket, né, entre colchetes, ou entre esses símbolos de média. Tá? Então, se você pegasse alfa, alfa, o beta igual alfa nessa expressão, você teria a média do operador dado aquele estado alfa. Tá? Então, isso serve para tirar valores médios. Então, basicamente, se eu quiser um elemento de matriz, dado uma base, e um operador, então o elemento de matriz a alfa beta é simplesmente a projeção alfa, a matriz beta. E é natural que isso aqui também seja um número complexo. Via de regra, isso é um número complexo. Bom, na sequência, eu posso calcular médias. Médias são calculadas de duas formas diferentes. Tá? Primeira, estado puro. Se você tem o estado puro psi, que pode ser uma superposição dada uma base, mas vocês já vão ver o que é a diferença quando eu tenho um ensemble estatístico mesmo. Então, se você tiver um estado puro psi, dado psi, a média do operador A em relação a psi é simplesmente o produto escalar, é esse produto aqui, é esse sanduíche aqui, digamos. Vetor coluna, matriz, vetor linha, é o mesmo psi, vai te dar a média desse operador. Então, para calcular médias, eu vou fazer isso aqui. Bom, e se eu tiver um ensemble estatístico? Von Neumann, acho que é assim que se escreve. John von Neumann. Ele criou um ferramental que é muito similar em vários aspectos às funções estatísticas clássicas. Distribuição de Boltzmann, Maxwell Boltzmann e tudo mais, em certas circunstâncias. Mas na mecânica quântica ele precisou definir uma quantidade chamada matriz densidade. E esse cara é um operador estatístico. Normalmente denota-se pela letra ρ, chapéuzinho,
ou em alguns lugares nem tem, isso tem que lembrar que é um operador, ele é simplesmente dado pelo seguinte, é um somatório sobre I, indo de 1 até quantos estados você queira, e aqui isso não está limitado à dimensionalidade do espaço, em regra, se você quiser, tá? Somar estados diferentes, por exemplo, um alto estado de energia ou seja, no seu ensemble, no seu conjunto de estados preparados, tem 10 estados que foram preparados como alto estado 1s, mas tem um outro conjunto de estados do hidrogênio, por exemplo, que foram preparados como alto estados de momento angular na direção x. Você poderia somar essas coisas. Então indo de 1 até o número de estados diferentes que você tem lá no seu ensemble estatístico. Você vai ter pesos. Agora, é claro, a matriz, no final das contas, ela fica com a dimensionalidade do espaço de Hilbert. Isso não tem jeito. Tá? Mas o conjunto de coisas que você pode preparar aqui, tá, é teoricamente infinito. Claro que aí você pode expandir numa base completa e aí o seu conjunto de coeficientes vai ser limitado a n vezes n. Esse é o número total que você pode ter de coeficientes nessa matriz. Ou seja, se você expandir isso aqui na base completa, o seu ρ pode ser, você pode demonstrar isso aqui, tá? Somado sobre mn de uma determinada base, coeficientes mnésimos mn. Então veja, é uma matriz. Tá? E a média de um operador, ela é sempre dada como o traço, a soma dos elementos da diagonal do produto da matriz vezes o operador que você quer tomar a média. Então, são as duas formas de calcular média. Detalhe, desde que essa matriz esteja normalizada, tá? E a normalização dessa matriz aqui é traço dela mesma igual a 1, ou seja, o somatório dos WIs aqui nessa representação igual a 1. Ou, em qualquer forma que você apresente a matriz, soma da diagonal tem que dar 1. Tá? Se não tiver, você divide pelo traço desta matriz, que aí vai te dar o valor médio. Aqui, claro, o estado tem que estar normalizado, caso contrário, divide pelo produto escalar do vetor com ele mesmo. Da onde que vem essa ideia aqui? Essa ideia vem de projetor. Por exemplo, o projetor de um estado alfa, beta, ou seja, de dado beta você medir alfa, poderia ser definido assim, ó. Dado beta, o seu estado beta foi dado, qual a chance de você medir alfa num determinado estado físico? Tá? Então, o projetor, ele seria isso aqui, ó, esse produto tensorial, porque quando você aplica esse produto tensorial a um estado psi, você vai ter o valor psi projetado em beta na direção de alfa. Então você vai, dado um estado físico qualquer que tem lá uma componente beta, qual a chance dele transitar para alfa? Tá? Então, de beta ir para alfa. É dado por esse projetor aqui, é um tipo de projetor. Mas se você quiser os projetores que explicitam as amplitudes de uma função em relação a uma determinada base, posso chamar esse P de simplesmente P alfa, isso aqui é simplesmente alfa multiplicado com ele mesmo na forma de um produto tensorial, de tal maneira que a completeza é sempre o somatório de todos os projetores. Se você somar todos os projetores, isso aqui te dá a identidade. E aí, naturalmente, que aplicar o projetor sobre um estado físico psi arbitrário qualquer vai produzir para você quem? O estado alfa, vai colapsar o estado para alfa com amplitude C alfa, digamos assim, que seria dado pelo produto escalar entre alfa e o psi. Então aqui, veja só, eu tenho projetores do estado psi com probabilidades WI, esses pesos, né, essas funções peso. Então a matriz densidade é um somatório de projetores de estados psi vezes um peso estatístico. E naturalmente que se você for calcular a média,
você pode calcular esse traço desse produto de matrizes. Na verdade, esse traço é a mesma coisa, se você fizer a conta, é a mesma coisa que somatório de WIs, as projeções dos estados Is sobre o operador. Você pode aplicar propriedades do traço e descobrir essa quantidade aqui. Isso aqui é a mesma coisa que esse traço. Então, ao invés de ter um estado puro, você tem um conjunto de estados, um ensemble de estados preparados, e a sua média é pesos estatísticos para cada psi, a média do operador sobre cada psi que você colocou lá no seu sistema, ou que você preparou, enfim, adequadamente. Bom, em relação a observáveis físicos, creio que é isso. E uma dos observáveis físicos mais importantes é o spin, no caso, o spin do elétron. Então, eu vou colocar aqui algumas matrizes que são denominadas de matrizes de Pauli, e elas se relacionam com o spin meio, tá? Spin do elétron, por exemplo, ou do próton, ou de partículas que têm spin meio. As matrizes de Pauli formam um conjunto de matrizes. Eu tenho a sigma x, que é dada da seguinte maneira: sigma y e sigma z, são três, correspondente aos três eixos. Então, são três matrizes. O spin, vetor de spin, vejam só, na mecânica clássica, o vetor de spin, que para uma partícula é como se fosse um momento angular intrínseco de rotação em torno de um eixo próprio, mas a partícula é do tipo ponto, então essas analogias se quebram facilmente. Tá? O spin tem a ver com a representação de grupos das operações de rotação através de vetores complexos. Então, isso é o que eu posso afirmar aqui no escopo dessa disciplina. Quem tiver maior interesse pode buscar maior profundidade em teoria das representações do grupo das rotações. Então, você teria que buscar isso aqui, teoria das representações do chamado assim grupo das rotações. Como é que uma rotação age sobre um vetor? É por um conjunto de matrizes denominadas matrizes ortogonais. Você poderia muito bem criar representações de rotações em objetos que não são vetores reais em 3 dimensões espaciais. Você poderia criar a ação da rotação no espaço, rotacionar as coordenadas, por exemplo. O que isso faz com um objeto que é chamado um spinor de Pauli? Um spinor de Pauli é um objeto que tem duas componentes. Tá? Eu vou chamar isso aqui de Qi, letra Qi. Teria uma quantidade Qi1 e uma quantidade Qi2. Eu vou chamar isso aqui de vetor Qi. Tá? A forma mais simples, a base mais simples é a base do spin-up, que diagonaliza a matriz sigma z. O spin-up é a matriz 1, 0, ou é o vetor coluna 1, 0, e o spin-down é o vetor 0, 1. Tá? Então, você pode adotar essa base aqui. Então, se você perguntar como é que rotaciona um objeto desse aqui com números complexos Qi1 e Qi2, dada essa base aqui, por exemplo, como é que rotaciona? Como é que esse objeto se transforma quando eu produzo uma rotação no espaço, de um vetor no espaço? Como é que esse objeto rotaciona? Como é que ele muda? Como é que esses números complexos mudam? A resposta tem a ver com essas matrizes aqui. E isso aqui é uma propriedade intrínseca de partículas elementares.
Os elétrons são transformados, as funções de onda dos elétrons são transformadas por rotações de acordo com o que é chamado grupo SU2. É um grupo que provê, melhor dizendo, uma representação das rotações. Eu posso representar rotações por objetos, melhor dizer assim, eu posso representar rotações em vetores por objetos que não são vetores, mas que emulam as rotações em um vetor. E um desses objetos, um tipo de objeto desses aí é o spinor de Pauli, que é um vetor complexo com duas componentes. Como é que isso se dá? Através do grupo, chamado assim, grupo SU2. E que tem a ver com essas matrizes. Tá? Mas essas matrizes aqui representam os operadores de medida do spin nas direções x, y e z. Por que essa é x, essa é y, essa é z? Alguém pode perguntar. Bom, convenção. A convenção é essa. Claro que você poderia chamar essa aqui de x, essa de y, aquela, sei lá, enfim, fazer cíclico aqui, né? Essa de z, essa de x e essa de y. Poderia. Tá? Ou outra. Ou combinações lineares também dá. Não tem problema algum. Mas a convenção é essa aqui. Essas são as matrizes de Pauli. Então, note só. O S vetor, que tem uma componente SX, uma componente SY e uma componente SZ, no mundo clássico, isso aqui eu atribuía a um número. Outro número para isso e outro número para isso. No mundo quântico, isso aqui passa a ser um operador do spin na direção X, um operador do spin na direção Y e um operador do spin na direção Z. E esses caras, eles são dados para partículas de spin meio, que é o caso do elétron, é o caso do buraco num semicondutor, é o caso dos neutrinos, é o caso dos pósitrons, é o caso do próton, é o caso de uma série de partículas elementares, são dados por constante de Planck dividido por 2, sigma x, sigma y e sigma z. As matrizes de Pauli. Tá? Então, para partículas de spin meio. Tipo, elétron, buracos nos semicondutores, ou lacunas, né, se você preferir, chamar de lacunas, nêutrons, prótons, que mais? Neutrinos, a antipartícula verdadeira do elétron, que é o elétron de carga positiva, que é o pósitron, os quarks, e assim vai. Uma série de partículas elementares que tem chamada propriedade do spin meio. Por que elas existem na natureza dessa maneira? Bom, não se sabe explicar muito bem, mas existia um filósofo que dizia que tudo que é permitido é compulsório na natureza. Se não é proibido, é compulsório. Então, claro, é uma filosofia, não dá para justificar porque é assim com essa frase. Mas a ideia então é que se deve existir, então na natureza existe e o grupo das rotações em 3 dimensões espaciais pode ser representado por esse grupo SU2 aqui, das matrizes de Pauli, cujo operador de spin é dado por H cortado sobre 2, matrizes sigma x na direção x, sigma y na direção y e sigma z na direção z. Então agora eu vou colocar para vocês algumas, guardem bem, anotem essas matrizes, algumas questões ou exercícios que você deve buscar fazer. Tá? Então, problemas. Número 1. Demonstre a álgebra das matrizes de Pauli. E essa
significa você calcular o comutador de uma matriz iésima com a matriz jésima e você descobrir que isso aqui dá duas vezes a unidade imaginária, epsilon i jk sigma k. Tá? Onde esse epsilon i jk é o tensor de Levi-Tiv. Tá? Ele é mais 1, menos 1 ou 0. Mais 1 nesse ciclo, XYZ, XYZ, olhando para lá. Tá? Menos 1 é se você fizer o ciclo no sentido contrário, ou seja, se você começar em Z, você vai ter ZYX, ZYX, nesse ciclo aqui. Ou seja, se você colocar no lugar de I, X, no lugar do J, Y, e no lugar aqui Z, esse epsilon vai dar o XYZ, XYZ mais 1. Se você colocar por outro lado Z aqui, Y aqui, aqui vai ser X, e aqui você vai ter ZYX menos 1. É o anticiclo, né? Sempre indo naquela direção. Você pode começar em qualquer lugar aqui, tá? Isso é o I, isso é o J e isso é o K. Então você vai ter aqui, ó, por exemplo, YZX, YZX. Vai dar mais 1. Então esse epsilon vai ser trocado por mais 1. Ou você pode começar aqui, por exemplo, XZY. XZ vai dar Y, só que esse epsilon vai ser menos 1, vai introduzir um sinal menos. E 0, qualquer repetição, por exemplo, XX, I igual J, ou I igual K, ou K igual J. Qualquer repetição de índice que você produza vai dar 0. Tá? Então esse aqui é chamado de tensor de permutação. Ou Levi-Tiv. Não sei se é assim que se pronuncia. Tá? É um matemático que criou essas convenções. Então, mais 1 menos 1 ou 0. Tá? Outra propriedade disso aqui é a anticomutação, o anticomutador. Então, veja o que é o anticomutador e você vai descobrir que isso aqui dá duas vezes a matriz identidade vezes a delta de Kronecker. Se você colocar o I igual ao J, vai dar 2 vezes a matriz identidade. Se você colocar qualquer coisa diferente, I diferente de J, vai dar 0. Como é que você faz isso? Pega as matrizes, calcula sigma x, sigma y, sigma x, sigma z, sigma x e assim vai. Todos os produtos em todas as ordens possíveis. E aí você vai descobrir essas relações aqui. Então, por exemplo, a de cima, uma relação direta é que sigma x comutada com a sigma y vai dar 2i sigma z. Tá? A outra coisa que eu vou pedir aqui é escreva essa álgebra. Então, escreva essa álgebra em termos de operadores Sx, Sy e Sz. Ou seja, você vai ter que multiplicar por h cortado sobre 2, ou seja, vai ter que introduzir os h cortados sobre 2 aqui, essas constantes vão se modificar, mas você vai conseguir tirar essa álgebra naturalmente. Então escreva essa álgebra, tanto essa equação quanto essa aqui, de forma de operadores de momento angular. Então esses aqui são os operadores de momento angular de spin. Ok? Bom, essa equação de cima, essa aqui, essa equação de cima te mostra que medir o spin numa direção e depois medir na outra não são grandezas compatíveis, a menos que você meça o spin sempre na mesma direção, né? Claro que medir o spin x, medir x de novo dá zero, ou a relação de comutação, que significa que você pode fazer a medida x e depois x de novo, não vai ter problema algum. Tá? Então, isso é uma propriedade dos operadores na mecânica quântica, tá? Que eu faço parêntese aqui, ó. Operadores compatíveis.
Se o comutador de dois operadores é zero, eles são ditos compatíveis. Significa que você pode usar a mesma base para diagonalizar os dois. Significa que os autoestados de um também são autoestados do outro. Então você pode medir eles em qualquer ordem que você queira. Tá? Então aqui isso significa mesma base. Eles podem ter a mesma base de vetores. Incompatíveis é quando o comutador é diferente de zero. Então, eles não têm a mesma base, as bases são diferentes. Então, a primeira parte do problema é essa demonstração aqui. Segundo ponto é, nesse problema, encontre ou calcule os autovalores e autovetores de sigma x, sigma y, sigma z. Os autovalores eu já antecipo. Vai dar mais 1 e menos 1, que corresponde a mais h cortado sobre 2 e menos h cortado sobre 2. E são os possíveis autovalores do spin. Então, calcule os autovalores e os autovetores. Agora, os autovetores da base Z é aquele 1, 0, 0, 1. Da base X vai dar outra coisa, e da base Y vai dar outra coisa. Então, você tem que achar lá esses vetores dessas bases. Tá? Escreva os autovetores na base up e down, que diagonaliza sigma z. Essa é a base que já diagonalizou sigma z, né? Fica claro, né? Sigma z vezes o up, sigma z é a matriz sigma z, ou seja, 1, 0, 0 menos 1 vezes o estado 1, 0, que vai te dar o valor mais 1, linha vezes coluna. Então, essa linha vezes a coluna dá 1, essa linha vezes a coluna dá 0 e o alto valor associado mais 1. Já o sigma z operando sobre o estado down é o 1, 0, 0 menos 1, operando sobre o vetor 0, 1, que é exatamente o quê? 1 vezes 0 mais 0 vezes 1, que dá 0. 0 vezes 0 dá 0. Menos 1 vezes mais 1 dá menos 1. Eu posso colocar o sinal menos aqui e o 1 aqui. Ou seja, repete o alto vetor, mas o alto valor é menos 1. Então, isso para sigma z está demonstrado, tá? Porque ela já está diagonal. Isso significa que a matriz já está diagonal. Nessa base, sigma z está diagonal. Então, essa é a base que já diagonalizou o sigma z. Agora, eu quero escrever os autovetores, todos os autovetores na base up-down. Então, por exemplo, o up da direção x, que corresponde ao autovalor mais 1, sigma x, up da direção x vai dar mais 1, o up da direção x. Eu quero que você encontre quem é esse cara em termos desta base da z. É uma superposição linear de coeficientes A e B, e assim vale para todas as outras. Down da direção x, up da direção y, down da direção y. Então eu quero saber quem que são esses A e B para cada um deles aí. Então você vai fazer isso, vai trabalhar isso nesse problema. Tá? Eu vou dar uma resposta aqui, tá? O estado up da direção x vai dar 1 sobre raiz de 2 up da direção de z, mais 1 sobre raiz de 2 down da direção de z. Essa é a resposta de um deles. Os outros você trabalha aí para encontrar. Né? São algumas linhas de cálculo, é alto valor e alto vetor, matrizes de Pauli fornecem boas oportunidades para você explorar a álgebra.
Tá? Então, esse é um ponto. Um detalhe interessante é que todo sistema de dois níveis pode ser mapeado. Seria o terceiro ponto aqui. Sistemas de dois níveis, exemplo, tem um nível fundamental e um nível excitado, num laser de dois níveis. É um sistema de dois níveis. Os dois níveis não precisam ser de spin, pode ser simplesmente uma, uma linha espectral de um orbital, sei lá, de um determinado orbital de uma molécula ou de um átomo, e você pode transitar o elétron de um nível para outro, um nível é ocupado, outro vazio, emite luz ou absorve luz, enfim, dois níveis energéticos possíveis. Tá? Esse tipo de sistema, em que você tem dois níveis, pode ser mapeado, não sei se está escrito aqui de forma bem visual, mas mapeado em um sistema de spin meio. Ok? Então, isso é uma propriedade. O sistema de spin meio, tá? O spin eletrônico, spin em um campo magnético. Se você quiser representar o spin em um campo magnético, basta você escrever um hamiltoniano assim, menos uma constante, que é chamada de momento magnético intrínseco da partícula, vezes sigma, ponto com o campo magnético. Esse mi aqui, ele é uma propriedade da partícula. E B é o campo magnético aplicado. Então, isso aqui vai virar uma matriz. Note que isso aqui vira uma matriz. Tenta escrever isso aqui na forma de matriz, porque você vai ter sigma x bx mais sigma y by mais sigma z bz, só que troque daí sigma x pela matriz, assim sucessivamente, você vai ver que isso é uma matriz 2 por 2. E esse mi, ele é dado, por exemplo, para o elétron, ele é, o menos mi, no caso, é um número positivo, ele é dado por um número g, que é chamado de fator de Landé, em alguns casos, vezes o magneton de Bohr. Essa quantidade que é um número conhecido bem precisamente, né, mas ele é aproximadamente 9,27 vezes 10 a menos 24 ampere metro quadrado. Tá? Então é uma quantidade no sistema internacional bem conhecida. Se for elétron, é esse número aqui, elétron. Para o próton, troca-se o magneton de Bohr pelo magneton nuclear. Esse G aqui, para o elétron é 2, para o próton é outro número lá, porque o próton é uma partícula composta, mas você vai ter essa quantidade, é uma propriedade intrínseca da partícula, e essa é a interação do spin com um campo magnético externo. Então, toda a base, por exemplo, da ressonância nuclear magnética, embora aqui não seja spin meio para alguns tipos de núcleo, porque eles têm composição de partículas, é dado por um hamiltoniano desse aqui. Tá? Um elétron na presença de um campo magnético sofre a ação, essa ação, tem esse componente de energia potencial, e aí você pode descobrir quem são os estados de energia e tudo mais. Então, esse aqui é o problema do spin meio, tá? Um spin de uma partícula, spin meio, né? Spin meio em um campo magnético é descrito por essa hamiltoniana aqui. Tá? Então, uma matriz 2 por 2, escreva essa matriz 2 por 2. Tá? Agora, essa afirmação de que o sistema de dois níveis pode ser mapeado em um sistema de spin meio, o que eu quero que você faça é o seguinte: demonstre que H igual
vou chamar assim de energia E1, energia E2, delta, delta complexo conjugado aqui, lembre, o hamiltoniano tem que ser um operador hermitiano, porque ele é um observável, ele representa energia, então ele tem que ter autovalores reais. Então demonstre que esse hamiltoniano dado por E1, E2, delta complexo conjugado aqui e delta aqui, todas essas quantidades têm unidades de energia, pode ser escrito como H igual a uma constante, vou chamar assim de A0 vezes a matriz identidade, mais A1 sigma x, mais A2 sigma y, mais A3 sigma z. Uma combinação linear da identidade com as matrizes de Pauli. Eu quero que você demonstre isso. Em outras palavras, tá? Em outras palavras, escreva A0, A1, A2 e A3 em termos de E1, E2, delta e delta complexo conjugado. Tá? Escreva essas quantidades em termos de delta, delta complexo conjugado e essas energias da diagonal aqui. Então, basicamente, essa é a questão. Ou seja, um problema de dois níveis, eu tenho um orbital de energia E1, um orbital de energia E2, delta, delta complexo conjugado, pode ser mapeado num problema de spin meio. 4. Um problema também bastante interessante. Encontre os autovalores e autovetores de H igual E1 delta, delta complexo conjugado, E2. Então, essa é um problema interessante a ser resolvido também. E é um problema de dois níveis, bem fácil de diagonalizar, ou seja, de encontrar autovalor e autovetor para você trabalhando com essas questões de autovalores e autovetores. E 5, dado o estado psi igual 1 sobre raiz de 5, o estado de spin up, mais I vezes 2 sobre raiz de 5 também, o estado down, tá? Esse problema aqui, o que é necessário fazer? Encontre os valores médios de sigma x, sigma y e sigma z. Ou seja, você vai calcular a projeção do estado com a matriz sigma x, a projeção do estado com a matriz sigma y, a projeção do estado com a matriz sigma z. E a outra questão aqui, tá? Encontre o eixo encontre os ângulos θφ do eixo N para o qual se corresponde ao estado de spin up naquele eixo N. Dado um N, esse é o estado de spin up. Você pode
para descobrir isso, querer resolver esse hamiltoniano aqui, por exemplo, você pode escrever assim, ó, o hamiltoniano de spin é dado por mi vezes um mi qualquer, aqui pode até ser você pode até considerar em unidades apropriadas, e aí você vai escrever lá B0, é o valor do campo magnético, estou escrevendo na forma de vetor, B0 assim, ó, seno de θ, cosseno de φ, sigma x, então isso aqui vai te dar elementos de matriz, mais seno de θ, seno de φ, sigma y, mais cosseno de θ, sigma z. Isso aqui vai te dar uma matriz em termos de ângulos θ-φ, é um campo magnético apontando numa direção arbitrária do espaço. Tá? O estado de spin para cima, aqui nesse caso, vai corresponder ao estado de energia positiva. Então você acha os dois autovalores, você vai descobrir que esses autovalores são mais mi B0 e menos mi B0. Para o estado de mais mi B0, você vai ter o spin para cima, nesse caso aqui. Eu não estou nem olhando qual que deveria ser o estado fundamental, que sempre é o de mínima energia. Só estou perguntando o seguinte, quais são os valores de θ-φ, tais que esse estado que foi dado aqui corresponda ao spin up na direção n, ou seja, quais são os θ-φs que correspondem ao estado de energia positiva nesse hamiltoniano dado θ-φ aqui. Então se vai encontrar a solução, os autovetores gerais, em termos do up z e do down z, que vão ser funções de θ-φ, na verdade, e aí você vai comparar, opa, mas esse número aqui vai me dar alguma informação sobre o θ-φ, e esse outro número aqui vai dar outra informação sobre o θ-φ. Rigorosamente falando, me fale agora um pouquinho a memória, mas eu acho que esse cara vai dar o cosseno de θ, ou o seno de θ, ou cosseno ou o seno de θ, faça a conta, e essa fase desse número aqui te dá o φ. E essa fase aqui a gente sabe que é 90 graus. Agora não lembro se é mais ou menos. Faça a conta para descobrir essa questão. Bom, em termos de operadores da mecânica quântica e da interpretação probabilística, creio que está bem colocado. Agora faltam algumas informações importantes que ficarão para uma próxima aula, referentes aos seguintes aspectos. Como é que eu represento uma função de ondas o psi de x, projetando isso sobre uma base contínua, né? O que é o psi de x, na verdade? O que é a função de ondas? Dá interpretações a respeito disso. Transformações de base. Tá? E aí a gente está bem preparado, pronto para resolver problemas maiores. E o que eu quero fazer em algum momento é que a gente passe a ir do sistema resolvido para o que seria equivalente a um átomo, ou seja, do poço simples de potencial para um poço duplo, para um poço triplo e assim vai. Nós vamos ver como fazer isso, pelo menos eu espero, na sequência. Essa termina por aqui. Até a próxima, pessoal.